Queridos, a paz de Cristo, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para trazer para o seu coração. Mas antes disso, deixa eu pedir um grande favor a você que ainda não é inscrito. Tem um botãozinho vermelho aí embaixo, vai lá e se inscreve no canal, ativa os sinos das notificações para o YouTube mostrar a vocês sempre que nós lançarmos um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo que é muito importante para que a palavra de Deus ela consiga alcançar mais e mais pessoas, ela consiga chegar mais longe, porque existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Hoje eu quero deixar uma palavra para você que tem sofrido na sua vida com perseguição, que tem sofrido na sua vida de alguma maneira com pessoas que têm perseguido vocês a respeito do trabalho que vocês foram colocados para fazer. Esse trabalho ele se dá dentro da igreja, fora da igreja, na sua vida cotidiana, talvez no seu trabalho, na sua escola. Deus hoje tem uma palavra para você que tem sofrido esse tipo de coisa. O livro de Neemias ele vai nos relatar que o povo de Judá ele tinha sido cativo na Babilônia. A cidade de Jerusalém havia sido destruído e o povo, por causa da desobediência a Deus, tinha sido levado cativo para a Babilônia. E nesse mesmo ano, no reinado do rei Artaxerxes, o Neemias ele servia no palácio do rei Artaxerxes. Quando de repente chega até Neemias uma palavra de um dos seus irmãos dizendo que a cidade havia sido destruída, que os muros haviam sido destruídos, que o povo havia sido levado cativo para a Babilônia. Então a palavra em Neemias vai nos relatar que depois de ouvir essas coisas, vai dizer que Neemias ele durante dias chorou e ficou sem comer nada e orou a Deus. E eu aprendi que quando um justo ora a Deus, Deus ele ouve as orações, independente da situação que essa pessoa possa estar passando. Papai do céu, quando a gente se ajoelha e busca a Deus de uma forma verdadeira, Deus ele escuta a nossa oração. E foi exatamente isso que Deus fez, ouviu a oração de Neemias. E a palavra vai dizer que um determinado dia, quando Neemias estava servindo o jantar ao rei, e o rei olha para Neemias e percebe que Neemias estava triste, e o rei pergunta a Neemias o porquê, qual era o motivo dele estar triste naquele dia, e Neemias vai e conta ao rei que não poderia estar feliz porque a cidade onde os antepassados dele estavam enterrados estava destruída, os muros estavam destruídos, a cidade estava vazia, o povo havia sido levado cativo. Como Neemias era muito provavelmente um bom servente, um bom servidor do rei, o rei então pergunta a Neemias o que Neemias queria. Neemias então, com muito medo, depois de ter orado ao Senhor, Deus lhe dá essa oportunidade dele perguntar aquilo, do rei perguntar aquilo que ele queria. Deus então lhe dá essa oportunidade e Neemias vai e fala ao rei que ele queria voltar para reconstruir os muros da sua cidade. Então o rei ele concorda com o pedido de Neemias, pergunta a Neemias o que ele precisava e o rei entrega a Neemias tudo aquilo que ele precisava para fazer essa viagem. Ainda vai um pouquinho mais longe, escreve cartas para que Neemias ele conseguisse passar pelos outros reinados sem ser parado, sem ser preso. O rei lhe dá essa carta e Neemias então ele começa a sua viagem de volta para a cidade a qual ele fazia parte, de volta para a cidade a qual os seus antepassados haviam sido enterrados e que agora estava destruída. Então Neemias ele chega à sua cidade natal, né? A cidade onde seus antepassados estavam enterrados, com disposição para reconstruir a cidade, para reconstruir os portões, para reconstruir o muro. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente é proposto a fazer um trabalho e a gente se empenha para fazer esse trabalho, geralmente a gente incomoda. Quando nós fazemos um trabalho ou começamos a fazer um trabalho que é um trabalho com excelência, geralmente levantam-se pessoas que se incomodam. Nesse caso, se levantaram 3 pessoas, Sambalate, Gesem e Tobias, para irem contra a reconstrução dos muros. Ofenderam as pessoas que estavam com ele, ofenderam o povo de Jerusalém. Tudo isso para quê? Tudo isso numa tentativa de fazer de frustrar os planos de Neemias em reconstruir o muro da sua cidade. Eles não queriam que aqueles muros fossem reconstruídos. E a palavra vai falar que eles criaram vários problemas para Neemias, escreveram cartas a Neemias, ameaçando Neemias e dizendo que o rei não se agradaria.
Na última dessas cartas, Neemias estava em cima do muro na reconstrução, na reconstrução da obra do muro, quando chega a quinta carta, e essa quinta carta dizia que um deles queria conversar com Neemias. Olha, vem, vamos conversar, porque o que você está fazendo, o rei não vai gostar. Se por acaso o rei Artaxerxes souber disso, não vai ficar bom. Sendo que Neemias havia pedido ao rei para ir reconstruir, para voltar para sua cidade, para fazer a reconstrução do muro. Então, Neemias, ele sabia que havia alguma coisa errada naquela carta, ou seja, ele sabia que aquilo tudo era mentira para fazer com que ele parasse a obra, para desestabilizá-lo. E olha, muitas vezes existem pessoas e coisas que acontecem na nossa vida para nos desestabilizar, para nos tirar da direção, para nos tirar do foco. Nós precisamos entender que Satanás, ele nunca vai estar feliz com a obra qual o Senhor nos propôs a fazer. Então Neemias vira e fala assim: olha, tudo isso é invenção dele. Tudo isso ele está fazendo para me tirar da obra, para me tirar do foco. Tudo isso ele está fazendo para que eu desça do muro e o muro não seja reconstruído. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o que ele fala? Ó, avisa para ele que eu só desço daqui depois que os muros estiverem reconstruídos. Eu só saio daqui depois que a obra estiver pronta. Aleluia. Eu só saio daqui depois que eu terminar de fazer aquilo para qual Deus me propôs a fazer. E muitas vezes na nossa vida a gente para porque pessoas nos desestabilizam. A gente acaba parando de fazer a obra a qual nós fomos propostos porque as pessoas ou as situações que acontecem no nosso cotidiano faz com que nós nos desestabilizemos. E nós hoje temos um grande exemplo de Neemias, quando ele diz assim: olha, eu só vou descer daqui, eu só vou parar depois que a obra estiver reconstruída, depois que os muros estiverem reconstruídos, depois que eu terminar de fazer aquilo ao qual o Senhor me propôs a fazer, depois que eu terminar de fazer aquilo ao qual propôs o meu coração a fazer. Louvado seja Deus. E muitas vezes nós acabamos parando. Deixa eu falar uma coisa para você: coloca Deus na frente de tudo aquilo que você vai fazer. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia em Deus e só desça do muro depois que a obra estiver reconstruída. Não desista, não pare, não se desestabilize com qualquer palavra. Não deixa que nenhuma palavra entre no seu coração, independente daquilo que falem para você, independente de qual seja a situação, independente se você está passando por situações difíceis ou por perseguição. Não permita que Sambalate tire você do foco ao qual Deus te colocou. Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua família, em nome de Jesus.